Meus queridos, eu sou o pastor Dinho, pastor da Primeira Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo, em São Paulo. Estou muito feliz de poder estar chegando até o teu lar, a tua casa, a sua família mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Eu espero de verdade que Deus fale ao seu coração, fale à sua família, que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los essa manhã, onde quer que vocês estejam, seja qual for a circunstância, que Deus possa trabalhar, cuidar, orientar, para que você e eu sejamos pessoas melhores diante do Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades. Nós estamos agora completando 2 meses de quarentena por causa do Covid-19. É um período bem difícil, a humanidade tem sofrido demais. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos vivendo números muito altos e a situação está bem difícil. Mas certamente nós podemos ouvir a palavra de Deus, certamente nós podemos entender aquilo que o Senhor quer para nós e principalmente compreender que Deus está presente mesmo no meio desse turbilhão de notícias ruins, de situações difíceis, momentos de perda, momentos de dor. Algumas pessoas ficam se perguntando onde é que está Deus no meio de toda essa situação. E eu entendo que o Senhor está conosco. Por isso eu quero orar por mim, por você. Todos nós estamos passando por momentos difíceis e eu entendo que a oração é uma das maneiras onde nós podemos dialogar com o Senhor, dizer para Ele o que estamos sentindo, o que estamos pensando e obviamente depois ouvir a sua palavra, porque se é a palavra de Deus, então Ele há de falar conosco. Amém? Então quero convidá-la a ouvir essa oração e pedir de verdade, Senhor, em nome de Jesus, Seu Santo Espírito fale conosco, fale comigo, fale com a minha família. Visita, Senhor, cada lar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor para que tenhamos um momento agora de ouvir a Tua voz. Que nós sejamos, Senhor, impactados pela ação do Seu Santo Espírito na transmissão da Tua palavra, Deus. Cuida do nosso coração, conforta o nosso lar, a nossa família, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que estão precisando de alimento. Senhor, Tu és o nosso Deus. O Senhor há de fazer algo, o Senhor há de continuar cuidando de nós. Nós sabemos, Deus, que em Ti nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é Deus presente e socorro na hora da angústia. Então, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por dificuldade, seja ela qual for, que o Senhor cuide, que o Senhor conforte. E Deus, nós queremos agradecê-lo também em nome de Jesus, porque muitos de nós têm sentido, têm vivido, têm visto o Seu cuidado, o Seu amor, inclusive dando a nós a oportunidade, o privilégio de cuidar, de ajudar, de auxiliar aqueles que estão passando por necessidade. Deus, continue colocando em nossas mãos tudo aquilo que nós precisamos, não só para nós, mas também para podermos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, certamente Deus tem algo para falar conosco neste momento, então eu quero pedir a você que abra o seu coração verdadeiramente. Eu vou ler um texto que é um texto muito conhecido, meu e seu, o Salmo de número 23, o Salmo conhecido como Salmo do Bom Pastor. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar no vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor, é o Salmo que a maioria de nós conhece, né? O Salmo 23 é tido como o Salmo mais conhecido pelo mundo. O Salmo 23 fala desse Deus maravilhoso que nos acompanha em todas as circunstâncias de nossa vida. O Salmo 23, ele é o Salmo
do bom pastor. A maioria das pessoas conhecem o salmo do bom pastor, mas eu gostaria que nós conhecêssemos o pastor deste salmo. É diferente, nós precisamos nos relacionar melhor com esse Deus. E eu creio que nesse momento de grandes dificuldades, de dor, de medo, nós também estamos experimentando momentos de vitória, momentos de alegria, momentos de respostas do Senhor. Então é essa mistura de sentimentos, essas circunstâncias que nos visitam, que às vezes nos colocam com o ânimo lá em cima e às vezes outras circunstâncias querem nos trazer aqui para baixo. Isso causa uma confusão de sentimentos no nosso coração e certamente atrapalha muitos dos nossos passos, porque nós somos instáveis por conta das nossas emoções. Um dos sentimentos que mais tem nos visitado e como nosso adversário é o medo, principalmente o medo da morte, ou o medo de morrermos, ou o medo de perdermos alguém que nós amamos muito, e nesse momento a gente muitas vezes se desespera. Mas hoje eu gostaria de fazer algumas observações com vocês, para que o nosso conhecimento a respeito deste salmo, ou que o nosso relacionamento com o Deus deste salmo mude, melhore. Quero apresentar algumas razões para que você se relacione melhor com esse Deus e que você desfrute melhor do Senhor, crendo nele. Então o título para a nossa mensagem de hoje é Deus Provedor. Deus Provedor. Quando nós falamos que Deus é nosso provedor, nós estamos dizendo que cremos no Deus que provê e não na provisão que Ele concede. Crer em Deus é mais importante do que crer nas suas bênçãos. Crer no provedor é melhor e mais importante do que crer na provisão. E para trabalharmos essa questão, eu quero observar brevemente com vocês 5 razões para crermos no Deus provedor. A primeira delas encontra-se no versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira razão para nós crermos que Deus é o nosso provedor é que Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Deus é o nosso sustento. A verdade é que nós não sentiremos falta daquilo que nós não temos. Porque na verdade nós cobiçamos muitas coisas, nós invejamos muitas coisas. Mas quando nós nos relacionamos com o Deus do Salmo, o pastor do Salmo, e cremos que Ele é o nosso provedor, nós entendemos de que Ele vai prover exatamente tudo o que nós temos. Por quê? Porque Ele é o nosso sustento. Não é que nós acreditamos no sustento que Ele vai nos dar, mas é que nós cremos e vivemos debaixo de uma verdade, de que o Senhor é o nosso sustento. Sem Ele nós não teríamos condição alguma de viver. Quem crê em Deus precisa ter essa verdade ou ter essa razão para poder continuar se relacionando, vivendo não só com Deus, mas no cotidiano, em meio a todas as circunstâncias. Mas não podemos nos enganar aqui e pensar que esse texto está falando das coisas que nós queremos, mas sim das coisas que nós precisamos. Muitas vezes as pessoas têm uma perspectiva errada do texto bíblico e usam textos como este para querer dizer que Deus vai dar tudo o que elas querem, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que de nada nós teremos falta, porque Deus é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Então nós seremos supridos, sustentados por Ele, por Ele. Creia que Deus é o seu provedor e não creia na provisão. A ideia é: Senhor, eu sei que o Senhor me sustenta, então o que eu precisar, isso eu terei. O Senhor continuará cuidando de mim. Bom, essa é a primeira razão para nós crermos que Deus é o nosso provedor. Mas a segunda razão para nós crermos que Deus é o nosso provedor encontra-se no versículo número 2. O versículo número 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A segunda razão para nós crermos que Deus é o nosso provedor é que Ele é a nossa paz. Deus é a nossa paz. Ele não é só o nosso sustento, mas Ele também é a nossa paz. Este momento de dificuldade, esse momento de dor, esse momento de medo, tem feito muitas pessoas buscar o Senhor.
mas também tem feito pessoas se afastarem de Deus porque acreditam que se Deus não faz o que elas querem, então é porque Deus abandonou, Deus não existe, enfim. Não creio nisso, mas a ideia é de uma ovelha que, para começo de conversa, reconhece que Deus é seu sustento e que Deus é a sua paz. Normalmente a gente se prepara para uma jornada já de início pensando nas dificuldades. Mas quando Davi escreve o Salmo 23, ele fala desse Deus que é seu pastor e que nada vai deixar faltar, e ele já inicia essa jornada, já inicia essa caminhada, dizendo que Deus espera que essas ovelhas, que nós, você e eu, tenhamos paz. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Você tem o que comer, você tem o que beber, sem correr riscos para começo de conversa. E isso quer dizer que nós precisamos encontrar paz em Deus, no relacionamento com Deus, porque Ele é a nossa paz. E paz e repouso é o que a maioria de nós não consegue encontrar, porque nós achamos que conseguiremos com o nosso próprio esforço, com as nossas qualidades, com as nossas habilidades, sair dessa situação. Mas hoje nós nos encontramos em uma situação que nunca nos encontramos antes. A humanidade está trancada, está presa. Algumas pessoas querem porque querem sair da quarentena, querem sair dessa situação. E eu entendo as preocupações, tá, meus queridos? Eu não sou contra a luta pela economia, mas também não sou contra a luta pela saúde, pela vida. É importante que pensemos no todo. Mas o todo que Deus nos chama agora, para início de conversa diante do Salmo 23, é que nós creiamos que Ele quer que nós repousemos nas mãos dEle, mesmo no meio dessa luta. É muito difícil. É muito difícil, eu entendo você. Mas você e eu precisamos encontrar paz. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer, que você não pode chorar, não é nada disso. Mas nós precisamos encontrar em Deus a paz que nós estamos buscando, por exemplo, na cura para esse vírus. Não é a cura desse vírus que trará paz ao nosso coração. Porque quando vier essa cura, e eu creio que Deus está usando os cientistas para lutarem para essa vacina, né? Para nós termos uma cura para esse problema, mas eu creio que quando isso vier, vai ser a resolução para um dos problemas, dos milhares de problemas que a humanidade tem. Nós já vivíamos sem paz antes do Covid-19, porque muitos estão vivendo sem Deus. Então, se você não se entregar nas mãos de Deus, você não terá paz. O Covid vai passar, o Covid-19 vai passar, mas outros problemas virão para tirar a tua paz. Certamente, se você voltar para 2019, um ano em que nós não tínhamos o Covid-19, você vai encontrar problemas e frustrações, medos e dores que estavam tirando a sua paz. Mas Deus já estava lá também, se fazendo disponível para o seu coração, para a sua família, para poder cuidar melhor de você. Então aproveite esse momento, entregue-se ao Senhor, Ele é a nossa paz. Você e eu precisamos ter um encontro verdadeiro com o provedor de paz. Deus é o nosso provedor de paz também, porque a caminhada está só começando. Ou na sua vida, você está tendo um reencontro com Deus, uma nova oportunidade, uma nova fase de iniciar essa caminhada com Deus, uma caminhada com Deus de paz, que te chama para a paz. Mas essa foi a segunda razão para nós crermos neste Deus provedor. Eu quero trazer uma terceira razão para nós crermos no Deus provedor. Está no versículo número 3, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. A terceira razão para nós crermos no Deus provedor é: Ele é a nossa direção. Ele é a nossa direção. Gostaria de me ater aqui na segunda parte do versículo número 3, que diz que Ele nos guia nas veredas da justiça. A direção que Deus nos conduz, o caminho que Deus nos leva, ele será sempre um caminho que nos conduz à justiça. É um caminho que nos leva até a justiça. Nós somos cercados e guiados num caminho de justiça.
Nós pertencemos a esse Deus justo. Andar com um Deus de justiça implica em observarmos a sua maior obra de justiça, isso é, a obra de Deus por meio de Cristo Jesus na cruz, em nosso favor. Eu entendo que quando nós olhamos muitas coisas acontecendo, isso deixa coisas erradas, obviamente, isso nos deixa indignados por nós entendermos que aquilo não é justo, que aquilo não é coerente, que aquilo não é correto. E essa é uma semente de Deus no nosso coração. Por quê? Porque quando nós entendemos o que é justiça, a gente está discernindo o que é certo do que é errado. E quando nós olhamos para Deus, o caminho da justiça de Deus, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Porque a maior obra de justiça de Deus foi a obra que Cristo realizou na cruz, pagando pela nossa vida, pagando pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que Deus exigiria de cada um de nós. Quando Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus está dizendo que o caminho que Deus tracejou para a humanidade era um caminho que levava até Ele, até aquilo que Ele realizaria por quem Ele era. Jesus é o único caminho para Deus. E isso não sou eu quem estou dizendo, isso é o próprio Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Você pode ler, você vai entender. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós falamos algumas coisas porque está na palavra de Deus e as pessoas, porque acham isso ou aquilo, já se fecham, não querem ouvir, acham que nós somos arrogantes. Por favor, não desliga, não para de ouvir essa mensagem. Só um pouco mais de atenção, só para a gente poder conversar verdadeiramente e claramente sobre isso, tudo bem? Há umas 2, 3 semanas atrás, estava conversando com um amigo e ele me falou que ouviu uma das minhas mensagens, né, que nós estamos disponibilizando aí, que eu estava falando sobre a salvação ser só em Cristo Jesus, e ele me chamou numa conversa e falou que eu tinha sido muito arrogante. Complicado isso, né? É meu amigo, ele tava bravo comigo mesmo. E aí na minha conversa com ele estava muito bravo e toda hora ele falava: porque eu acho que, eu acho que, eu acho que Deus é bom, eu acho que não faz sentido nós passarmos por tantas coisas difíceis aqui e ainda ter sofrimento depois. Eu acho que Deus não seria justo se Ele fizesse isso conosco. Eu acho que cada um faz o que quer, mas todos nós estamos diante de Deus. Enfim, era muito eu acho que. E aí, meu amigo, eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu falei assim: isso é o que você acha, mas o que a Bíblia diz? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? O que a Bíblia diz? O que está escrito lá? Aí ele pegou e disse assim: mas se for para ler a Bíblia e ser arrogante que nem você foi naquela mensagem, ou que nem um primo meu que eu tenho que também vai para a igreja, então é melhor nem ler. Aí eu disse para ele assim: bom, você tem todo o direito de questionar as pessoas que você acha arrogante, as pessoas que você acha hipócrita, mas você não tem o direito de chamar de arrogante, você não tem o direito de me chamar de arrogante por eu repetir as palavras de Jesus. A gente precisa parar de achar e saber. Por exemplo, independente dos pensamentos que você e eu temos, nós precisamos olhar a palavra de Deus. Uma leitura simples do Evangelho de João, capítulos 13 e 4, vão mostrar para nós algumas verdades que são indiscutíveis. É a palavra de Deus. Mas eu não vou ler dois capítulos da Bíblia, é muita coisa para mim, eu não entendo, a linguagem é muito difícil. Gente, tem um monte de versões aí na internet mesmo que podem te ajudar. Agora, se você acha que tem muita dificuldade, Evangelho de João, capítulo número 3, versículos de 15 a 18. Se você ler esses versículos, você já vai entender que nós somos todos pecadores, que nós todos precisamos de perdão, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, que se nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador, se nós crermos nele, aí sim nós seremos perdoados e teremos vida eterna, estaremos prontos para ter um encontro com Deus. Não sou eu quem estou inventando isso. Eu não quero ser arrogante, eu não quero ser uma pessoa que se diz o dono da verdade. Eu estou repetindo o que a palavra de Deus diz.
Então é melhor parar de achar e é melhor saber. Estou falando de algo, nós falamos de algo, nós cristãos falamos de coisas que estão na palavra de Deus. Alguns cristãos interpretam de maneira diferente. É uma pena, mas nesse ponto, dificilmente nós vamos divergir. A salvação é por Cristo Jesus. E é olhando para Jesus que nós aprendemos a caminhar nas veredas de justiça. Você quer saber o que é uma pessoa justa? Olhe para a vida de Jesus. Você quer pensar como uma pessoa justa? Pense com os ensinamentos de Cristo Jesus. Isso se encontra na palavra de Deus. Existem outros escritos aí que as pessoas trazem como textos de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Quer aprender a andar por caminhos de justiça? Olhe para Jesus. Ele é nosso sustento. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa direção. Esse é o nosso Deus. Ok? Mas eu tenho uma quarta razão para nós crermos que Deus é o nosso provedor. Encontra-se no versículo número 4. O versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quarta razão para nós crermos no Deus provedor: Ele é nossa companhia. Deus é a nossa companhia. Deus não nos deixa sozinhos, Ele caminha conosco. A caminhada com o nosso bom pastor, com Deus, ela é constante e segura, mesmo Deus sendo nosso sustento, paz e direção. Ele não nos isenta, Deus não nos isenta de passarmos por grandes dificuldades, por passarmos no vale das sombras e da morte, no vale de trevas e escuridão, de dor. Nesse ponto aqui, Davi está falando que esse vale da sombra e da morte é algo que vai acontecer na vida de toda ovelha que anda com o seu pastor. Alguns acham que é um lugar específico, um local específico que Davi passava com suas ovelhas quando ele pastoreava. Mas certamente Davi está se referindo aqui às grandes dificuldades, às intempéries da vida. Todos nós vamos passar por elas, pelas grandes dificuldades, pelo vale de sombra, pelo vale das trevas. A morte é uma realidade, é um perigo iminente para todos nós. Por sermos cristãos, não somos imunes a estas dores, a este sofrimento. Não estamos livres de nada disso. Não adianta nós acusarmos alguém que está doente por falta de fé. Não adianta nós brigarmos com a justiça ou com o governo dizendo que nós queremos nos reunir, nem que seja a força, porque Deus está nos protegendo, Ele está conosco e nós não seremos pegos pelo Covid-19. Isso não é fé, meu irmão, isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento bíblico. O próprio Cristo Jesus sofreu na cruz. Ele morreu na cruz. Ele passou uma noite todinha sendo humilhado, escarnecido, xingado, espancado. Ele sofreu e sofreu até a morte. E nós achamos que um vírus não pode pegar a gente porque nós temos fé, porque nós somos o povo de Deus, porque nós somos o povo escolhido. Eu não estou dizendo que eu não tenho fé, que Deus pode nos proteger, que Deus pode nos curar, que Deus pode nos livrar. Não é nada disso. Mas é que Deus não vai nos blindar só porque nós cremos nele. Se nós não tivermos o cuidado, nós vamos andar de metrô, pegar um ônibus, nós vamos colocar a mão numa catraca eletrônica, ou nós vamos cumprimentar uma pessoa, e se o vírus estiver ali, nós colocarmos a mão na boca, coçar os olhos, o nariz, enfim, nós podemos sim ser contaminados. Tem muitos cristãos sofrendo, muitos morreram pelo Covid-19, morreram de dengue, morrem atropelados. Deus não nos torna imunes aos sofrimentos desta vida. Muito pelo contrário, nós podemos aprender e crescer mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque Ele caminha conosco, Ele é nossa companhia, Ele não nos deixa sozinhos, não nos abandona. Ele é o nosso Deus presente, socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco, Ele está com você aí na sua casa. Ele está com seus parentes, seus amigos que estão hospitalizados. E Ele está disponível e disposto a confortar o seu coração. Você que perdeu alguém,
Ele é sua companhia. Ele não vai te abandonar jamais. Aqui a gente precisa trocar esse eu acho também por eu creio, por eu sei que Deus, Ele é esse Deus de amor que nos acompanha em todos os momentos. Eu sei que Deus não nos abandonará. Eu sei que Ele nunca me abandonou. Eu sei que Ele jamais vai deixar seus filhos sozinhos. O sofrimento é algo que Deus sabe bem como é. Ele experimentou isso em Cristo Jesus. Então eu não posso abandonar o Senhor quando a dor me visitar. Nós estamos, como eu disse, há 60 dias já em quarentena. Muita dor, muito sofrimento tem chegado. Possivelmente mais ainda chegará. Mas Deus está comigo, eu sei disso. Deus está com você aí no seu lar, na sua casa. Não duvide disso. Saiba disso. Creia nisso. Não ache que Deus está com você. Ele está com você. Mas eu quero aproveitar esse momento para fazer 2 pedidos aqui para você. Para você que está sofrendo. Primeiro, para você chorar, pedir ajuda, para você lamentar. Não tem problema nenhum sofrer. Não tem problema nenhum chorar. Não tem problema nenhum mostrar para as pessoas que você está passando por essa angústia. Esse é um momento que nós temos que verdadeiramente viver. Muitas pessoas têm pensado em como será depois do Covid, depois que acabar a quarentena. Mas as pessoas estão ignorando a dor do Covid, a dor da quarentena. Não faça isso. Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. Abra teu coração para Deus. Chore diante do Senhor. Peça para que Ele cuide do seu coração, da sua família. Sinta a dor do seu vizinho, do seu amigo. Quero repetir as palavras aqui de uma irmã nossa. Mandou um vídeo para a nossa igreja e ela disse algo mais ou menos assim: talvez eu pense que está tudo bem comigo, com meu marido, tudo bem conosco aqui, porque eu não estou doente, ninguém da minha família morreu. E aí ela parou e falou assim: e eu acho que isso não está certo, eu devia sentir a dor do outro. Tem muita pessoa sofrendo, não negue isso. Tome cuidado com os seus passos e abra o seu coração para Deus. E outro pedido que eu tenho para você, e aí eu vou precisar que você me compreenda aqui, tá bom? Porque eu disse que Deus é um Deus de paz. Então eu não quero me contradizer aqui, eu quero que você compreenda o que está no meu coração. Diante do meu segundo pedido, é que você não busque esses falsos homens e mulheres de Deus que têm se apresentado por aí, ok? Algumas igrejas que estão há anos e anos abusando da fé das pessoas, dos irmãos, dos nossos irmãos, pessoas que amam Jesus, têm sido extorquidos por falsos profetas, pessoas que têm usado a palavra de Deus de maneira errada, por ganância, por ambição. Essas pessoas prestarão contas ao Senhor. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque essas pessoas, ao longo das décadas aí, têm usado a palavra de Deus para conseguir dinheiro em troca, ou vendendo milagres, vendendo propriedades, fazendo promessas em nome de Deus, como apartamento na cobertura, como carros luxuosos, como a cura para o câncer. A pergunta que eu tenho é: onde é que estão esses pastores e essas igrejas hoje? Será que para nós curarmos as pessoas precisam dar algo para nós? Será que para nós abençoarmos a vida das pessoas, elas precisam participar de uma campanha onde elas têm que dar suas propriedades, seus bens materiais, o seu dinheiro, pedir dinheiro emprestado? Teve uma pessoa que se diz pessoa de Deus que estava pedindo para os fiéis pedir dinheiro emprestado para poder participar de uma campanha, para abençoar um ministério, para abençoar a igreja. Teve um outro homem que se diz um homem de Deus, se chama até de apóstolo, que estava vendendo sementes
induzindo as pessoas que quem comprasse aquela semente, e na semente estava escrito "se tu uma bênção", quem comprasse aquela semente, ele estava induzindo no seu discurso que essa semente curaria do Covid-19. Isso é um absurdo. Isso é uma mentira. Quer ser tu uma bênção? Pega teu microfone, vai na televisão, vai na internet e peça perdão às pessoas. Arrependa-se do seu pecado. Pare de extorquir o povo de Deus, a fé dos nossos irmãos. São meus irmãos, pessoas que amam a Jesus, que têm sido roubadas, extorquidas, enganadas por causa da tua ganância financeira. Isso é um pecado. Se vocês fossem homens de fé, de verdade, se vocês fossem mulheres de verdade, mulheres de Deus, que creem no Senhor, que têm fé e que têm o poder da cura nas tuas mãos, vocês estariam agora nos hospitais de campanha, com suas toalhinhas com suor, com as suas fronhas de travesseiro. Mas onde vocês estão agora? Onde estão os apóstolos e seus lenços, suas toalhas abençoadas que curam qualquer doença? Onde estão os pastores que formam corredores para que as pessoas passem, sejam abençoadas? Onde estão as bispas e irmãs que profetizaram que o Covid-19 não ia durar 10 dias no Brasil? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Eu fico indignado com isso, meus irmãos, e aí eu quero que vocês saibam. É uma função das pessoas que amam a Deus denunciar a injustiça. Isso é injusto com o povo de Deus. E não adianta me acusar de falta de fé, ou não adianta dizer que os irmãos não são curados porque não têm fé. Porque se você tivesse fé, você estaria nesses hospitais de campanha, curando as pessoas, fazendo o nome de Jesus conhecido, porque Ele é poderoso e veio para curar os enfermos realmente. Mas vocês fazem por ambição. Porque se vocês tivessem fé de verdade, vocês estariam nesses lugares onde são os grandes epicentros no mundo do Covid-19. Você não estaria aí no conforto da sua casa, no conforto do teu lar, na sua mansão, comprada, construída, o seu império construído, extorquindo o pobre, extorquindo a fé do nosso irmão, do povo de Deus. E você é tão mau, você é tão má, que não teve coragem nem de liberar os seus empregados. Porque você não sabe nem lavar uma louça, você não sabe nem ligar uma máquina de lavar louças. Arrependa-se. Deus é o nosso justo juiz. E um dia você também estará, todos nós estaremos, diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Todos nós. Todos nós. Então, meus irmãos, por favor, me entendam. Fé e ciência, elas andam juntas, graças ao Senhor por isso. Nós precisamos ter fé que Deus pode curar, sim. Mas nós temos que crer que o Senhor pode usar aí toda a ciência, todos os órgãos aí de saúde, de cuidado com a humanidade, para que nós sejamos diligentes e para que nós tenhamos paz no meio de tudo isso. Agora, meu irmão e minha irmã, você não pode negar o teu choro, porque nós estamos sofrendo, a humanidade sofre, mas também nós precisamos aproveitar esse momento para abrir os nossos olhos, deixarmos de ser enganados por essa raça, por esse povo, que se diz povo de Deus, mas não é. São falsos profetas, pessoas que têm enganado, não é só os brasileiros não, eles estão espalhados pelo mundo todo. Mas nesse momento se omitem, se escondem e pior, ficam inventando novos modelos de continuar enganando o povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos confundidos e nem caiamos nas armadilhas que eles caíram. Quinta e última razão para nós crermos que nosso Deus é um Deus provedor encontra-se nos versículos 5 e 6 do Salmo 23. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos,
Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. Alegre-se. Deus irá cuidar de você, cuidar de nós todos os dias e diante de todos. Alegre-se. Ele irá cuidar de você, Ele irá nos honrar, nós receberemos bênçãos, as bênçãos de Deus virão sobre nossas vidas, nós seremos cada vez mais cuidados e guardados por Deus, a bondade e a misericórdia, a fidelidade de Deus vão nos acompanhar nessa caminhada, por isso alegre-se. Novamente direi, alegrem-se. Sejam felizes, Deus irá nos honrar, irá cuidar de nós, irá preparar um banquete para todos nós, mesmo em meio a tantas dificuldades e até inimigos adversários. Deus dará a nós muito mais do que nós precisamos para que o nosso cálice realmente transborde, nós possamos abençoar aqueles que estiverem ao nosso redor. Isso é bênção de Deus. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, Ele é a nossa alegria. Deus é bondoso, meus irmãos. Não pense que esse momento será eterno. Eterna é a bondade de Deus. O Senhor nosso Deus é eterno. Ele cuida de nós. Não tenha medo. Não permita que esse medo, o medo da morte, o medo de perder alguém, domine teu coração. Seja dominado por esse Deus provedor. Esse Deus de amor, esse Deus cuidadoso, esse Deus que é a nossa alegria. Não é que nós vamos festejar, sair soltando fogos, para não ter nada a ver com isso, mas é encontrar neste Deus a alegria que nós precisamos, porque Ele é o nosso provedor. E a palavra do Senhor nos garante em todos os momentos, que Ele dará a palavra final. Não pense que o Covid, ou que a morte, ou que a doença, ou que os problemas financeiros é que tem a palavra final. Não é. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo número 21, a partir do versículo 3, assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o lugar que Deus habita está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas se passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda disse: está consumado, está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, a minha filha. A última palavra é de Deus e ela já está dada. O Senhor é vitorioso. E Deus dará essa vitória, dará essa vida a todos que o buscarem. Filhos e filhas, então entregue-se ao Senhor. Creia nesse Deus provedor e alegre-se em Deus. Já está feito, já está determinado. Nada pode mudar isso. Não deixe o eu acho tomar conta ou espaço no teu coração nesse momento. Saiba disso. A palavra de Deus já está dada. Ele é o nosso provedor, Deus provedor. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa direção, Ele é a nossa companhia, Ele é a nossa alegria. Deus, o nosso provedor, está conosco. Jamais nos abandonará. Eu espero que o Salmo do Bom Pastor faça com que você e eu conheçamos o bom pastor do Salmo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E se você precisar de ajuda, não hesite. Nos procure, nós queremos ajudá-lo, queremos abençoar você e a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Eu espero de verdade que o Senhor
seja o seu pastor.